Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer, digamos que, adequações no long code do relé. O que seriam essas adequações? Esse, o intuito do vídeo de hoje seria mostrar que é possível eu reutilizar um backup de um relé existente em um outro relé, só que de modelos semelhantes, porém não idênticos. Onde que eu quero dizer? Você pode descarregar, consegue descarregar um backup de um modelo de relé de 7UT85 com algumas características, em outro relé 7UT85 com características, digamos, divergentes, mas aí como que a gente pode fazer para descarregar nesse backup? A gente faz alguns ajustes no backup, onde a gente vai tornar esse backup antigo, digamos assim, né, o backup do relé, num backup compatível com o relé novo que eu quero descarregar. Seria basicamente isso. Antes de iniciarmos efetivamente o vídeo, convido vocês a dar um joinha aí, compartilhar, se inscrever no canal, para dar uma força para que a gente consiga alcançar mais pessoas, né, compartilhando conhecimento, tá bom? Junto com vocês. Vamos lá. Eu vou abrir um backup aqui e eu peguei um short code, um long code aqui de um relé aleatório, né, só como exemplo. Então, vamos dar o seguinte exemplo. Digamos que eu tenha um relé 7UT85, né? Que eu queira utilizar ele, né? Que seria esse relé, mas eu já tenho um backup, um relé extremamente parecido com ele, né? Na verdade, não precisa nem ser extremamente parecido, mas digamos que seja um 7UT85 também. E aí por algum motivo, eu queira aproveitar o backup desse relé. Em que sentido? Aproveitar lógicas, aproveitar, sei lá, a parte de binárias, aproveitar a parte de comandos, enfim. Como que eu faria, né, nesse caso? Digamos que eu tenho esse relé aqui, que é um relé de trafo, só que eu tenho o shortcode dele, ó, eu vou mostrar para vocês. Ele é ligeiramente diferente do relé que eu preciso. Ó, aqui tem a diferença no H com Q, aqui tem outra diferença que é o 3 com 1. Então, basicamente, se eu pegar este ED aqui e descarregar no meu relé físico, que eu tenho este shortcode aqui, o Dix não vai deixar descarregar, porque ele está falando assim, cara, você criou um backup, né, de um IED, mas fisicamente não é aquilo que eu estou enxergando. O IED físico não é esse, ele não tem essas características. Eu não consigo descarregar, ok? Ele vai dar um erro. Aí você vai falar assim, pô, beleza, tá, como que eu posso solucionar isso? Então, por exemplo, eu basicamente eu tô com um backup nesse shortcode aqui e eu quero esse backup nesse shortcode aqui. Como eu faria se fosse no meu caso? Então, ó, eu pegaria o shortcode do relé que eu quero descarregar, né? E criaria esse relé. Eu vou criar esse relé, eu vou criar na mesma versão aqui.
E aí, para que eu estou criando esse relé? Eu estou criando ele para que eu possa ver quais são as características existentes nele. Então, o meu intuito é ficar de olho aqui no Harden Configuration dele, porque aí eu vou ver quais são os módulos de corrente que ele tem, as I/Os, as placas de comunicação, quais são os relés, os módulos de corrente, se é de proteção, de medição, em que posição está, porque basicamente esse código aqui ele me traduz isso, né? Quais são os módulos que eu tenho no relé, em que posição está. Por exemplo, se eu mudar um módulo de relé de posição, esse shortcode aqui dele vai mudar. O shortcode não, o long code. Então, isso define, digamos, esse aqui seria o CPF do relé, né? Então, exatamente o que eu tenho no físico, no relé, no hardware, eu tenho que ter aqui no meu backup, porque quando eu for descarregar, o relé vai fazer esse compare, né, digamos assim, antes de descarregar, e vai falar assim, cara, você está tentando descarregar uma coisa diferente do que eu tenho aqui no físico. Você quer jogar um software diferente do que eu tenho lá no físico. Então, não é possível da gente fazer isso. Perfeito. Então, aqui foi adicionado o meu relé. Vou puxar ele aqui para baixo. Esse relé que eu criei aqui é esse mesmo aqui de cima. Se a gente puder ver, ó, ele tem as mesmas características, são idênticos. Tá vendo? Então, é o mesmo relé. Perfeito. Só que eu tenho esse backup aqui, ó. Desse backup. Eu quero descarregar esse backup num relé com um shortcode diferente. Então, a primeira coisa que eu vou ver é abrir aqui o Hardware Configuration. Então, eu começo a olhar aqui, ó. Ele tem 4 módulos de corrente. Ele tem um I/O 202, I/O 202, outra I/O 202, né? Que ela tá aqui underline 1, mas é porque são duas I/O 202, uma 205 e uma 207. E aqui ele tem a parte frontal, né, do relé. Ok. Aqui ele tem duas placas de comunicação, né, que aqui é a placa 4A20. Se a gente clicar com em cima da placa, ele vai me dar aqui o tipo de placa, tá vendo? Não. Aqui seria a placa Ethernet. Aqui um módulo de corrente, ó, de medição, tá vendo? A M de medição. Esse aqui é um módulo de corrente também de medição, ó. Aqui seria um módulo de corrente de proteção e aqui um de proteção também. Então, eu vou fazer as comparações aqui com a minha UPCA para eu ver se ela tem as mesmas características. Aí eu vou abrir o hard protocols dela. Então eu vi, ó, que basicamente está bem semelhante, ó. Aqui eu já estou olhando o PCA, que é o relé que eu quero modificar o long code dele para ter condições de descarregar no meu relé físico. Aqui, ó, eu tenho dois módulos de 4 módulos de corrente, 2 de comunicação, aqui os módulos 202, né, ó, 202, 202, 205, e aqui eu vejo minha primeira divergência, ó. No que eu tenho, que eu preciso descarregar, é o módulo 207. Nesse aqui, é o módulo 230. Então, eu posso clicar aqui em cima e dar um delete, ó. Eu clico aqui em cima, posso tanto dar um delete com o botão direito ou dar o delete no teclado. E aqui, ó, eu puxo aqui do lado e vou procurar, ó, I/O Modules. Aqui eu tenho um módulo 207. Então, eu vou adicionar aqui um I/O 207, ó.
Eu venho aqui e puxo, seguro e adiciono. Perfeito, ó. Então agora eu tenho 207, 205, 202, 202 e a base. Aqui nesse relé é igualmente, ó. Opa. Nesse relé, igualmente. Tá, aí agora onde eu posso ter mais diferenças? Ah, vamos confirmar. Eu vou confirmar aqui, ó. Esse módulo de corrente, ó, ele é de proteção. Esse módulo de corrente é de proteção. Então, vamos lá no outro relé. Esse módulo de corrente é de proteção. Beleza. Esse módulo de corrente de proteção. Perfeito. Então, estão iguais. Ó, aqui ó, é uma placa ETH-BB2FO. E aqui é um ANAI CA4EL. Aí vamos comparar lá. A placa é ETH-BB2FO também. E aqui o 4A20 também é semelhante. Aqui eu vejo que é proteção, proteção. Então esse módulo aqui eu vi que é semelhante. Vamos passar para o segundo módulo 202. No 202 aqui, ó, eu vejo que essa placa aqui é de medição. No relé que eu quero, que é esse aqui que eu criei como modelo, eu vou comparar. Ó, essa placa também é de medição. Então também essa placa 202 está idêntica. Vamos para o próximo. No relé, no backup que eu tenho, ó, eu tenho que esse módulo aqui é proteção. Beleza. Então vamos lá no relé que eu quero. A placa 202. Aqui, ó. Esse módulo aqui é medição. Então, eu volto aqui no relé, excluo essa placa, ó, que está como proteção, e vou para uma de medição, entendeu? Então, eu venho aqui em terminals, ó, aqui eu tenho proteção, essa aqui 3 correntes mais o neutro, ou então 4 de medição. Eu venho e arrasto para cá, ó, tá vendo? Agora sim, virou uma placa de proteção. Beleza. Aqui é 205, 207. Aqui 205, 207. Então, a princípio, eu entendo que meu relé, esse relé TR1, ele ficou agora igual ao meu 7UT85. Beleza, vamos ver se é isso mesmo? Ele vai me dar agora a informação que eu preciso sincronizar. Como eu fiz as alterações no relé, ele vai pedir, ó, sincroniza, tipo assim, atualiza o seu relé, né? Então eu vou clicar aqui 2 vezes em cima e vou dar um yes. E ele vai dar sincronizar o relé, né? O DIGS, digamos assim. Ele vai atualizar lá o long code do relé. É exatamente isso que ele vai fazer agora. Então, esse aqui, ó, é o shortcode do relé que eu preciso descarregar, correto? E agora eu vou pegar depois de sincronizar, esse relé vai atualizar o shortcode dele e eu vou pegar e vou confirmar se ele já me atende. Porque, como eu tenho esse relé físico, eu tenho que ter exatamente essas características aqui para poder descarregar no IED. Depois de finalizado, ele sincronizou, eu vou pegar aqui o IED e vou dar um copy. Ó. Agora eu vi, ó, que eu tenho uma informação aqui ainda, ó, que está divergente, mas a princípio, ó, tá quase tudo igual. Tá vendo? Ó, eu vou mostrar para vocês que até mesmo a ordem aqui dos módulos importa. Quer ver?
eu copiei o shortcode, que é este baixo, né? Eu vou inverter a ordem desses módulos aqui, ó, para você. Eu vou inverter o 205 com o 207. Então, eu vou pôr 205 de lá e o 207 de cá. E vou sincronizar. Vocês vão notar que ele vai dar um outro shortcode, um outro long code no relé. Então, por isso que esse momento aqui é necessário ter muita atenção, porque se você deixar uma coisa divergente, não vai bater o shortcode, o long code, me perdoe. Tem que ficar tudo certinho, tudo na posição correta, digamos assim. Ó, eu vou pegar aqui, vou copiar. Ó, tá vendo que aqui ele ficou igual, tal. Mas tá vendo que essa posição aqui mudou? Ó lá, ó. Tá vendo que aqui tem um E, aqui é um G, entendeu? Eu mudei dois módulos de posição e ele já me deu um shortcode diferente. Então, se eu pegar esse relé aqui e tentar descarregar aqui, não vai dar certo. Então, beleza. Eu vou normalizar, voltar aqui, né, o que estava, 207. Vou inverter aqui o 207 com 205, clico no botão direito, não delete. E aqui em cima, ó, eu venho em hardware, em catalog, vou pôr 205. 207. Vocês tinham notado que, mesmo assim, o físico, né, o hardware estando igual, os relés não ficaram com o mesmo long code, né? O que poderia estar diferente entre eles? A última coisa que você deve olhar, então, é a questão das function point. Quantas function point o relé tem? Porque quando você traz o long code do relé, existe essa informação nele. Então, vamos lá. Vamos olhar no relé que eu quero descarregar. Ó. No relé que eu quero descarregar, ele está com a quantidade de 275 function points. Ó. Vamos ver como que eu tenho aqui no backup existente. Ó, eu tenho 100. Então, eu venho aqui e adiciono para 275 function point, ok? Então, eu vou de novo em hard protocols e ele vai pedir para eu sincronizar, né? Porque eu fiz as alterações no IED, ó. Eu vou sincronizar, porque eu inverti as placas e alterei a quantidade de function point. É claro, né, pessoal, a questão das function points, se o seu relé físico, o hardware, não tiver compatível, não é somente alterar aqui a quantidade de function point que você vai aumentar o número, aumentar ou diminuir o número de function points existente no IED. Essas function points, elas já vêm como uma característica física do IED. Você só altera, elas só são alteradas caso você compra mais function point e aí você tem que descarregar um arquivo, né? Futuramente eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês como é feito esse descarregamento, onde você altera o número de function point do relé. Mas não é simplesmente vir aqui em Device Settings. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: por algum motivo você está fazendo um teste e aí faltou alguma função de proteção. Aí você vem aqui e fala, vou aumentar o número de function point para 325. A hora que você clica aqui e tenta descarregar no relé, o relé não vai aceitar esse backup. Por quê? Porque ele está programado para 275, não para 325. Para alterar isso, é como se você tem que descarregar um outro arquivo nele, que quando você compra esses function points
Siemens, né? Eles te mandam como se fosse uma chave, digamos assim, para você ter a condição de alterar a quantidade de function point do IED. Retomando o vídeo aqui, então agora eu vou fazer o compare. Eu vou pegar aqui, eu vou comparar com o long code do relé. Agora sim, ó, eu consigo ver que aquele H que estava aqui agora estão iguais. Ó. Então, agora eu tenho certeza que esse backup meu ele é o mesmo do físico que eu precisava. Agora eu posso excluir esse relé aqui, que ele está default, eu usei ele só como modelo para eu ver o que ele tem de hardware e etc. Como ele está default, eu posso excluir ele e pegar esse relé aqui, né, esse backup aqui que já está parametrizado com funções, está parametrizado com BI, BO e etc. E descarregar no meu relé físico. Ó, esse é um backup existente que já está com tudo parametrizado. Quando o relé estava em operação, o relé entrou em fallback, né, deu algum tipo de erro. E aí foi necessário trocar o relé. Só que o que era o problema? O problema é que a gente não tinha um relé idêntico para fazer a troca. A gente tinha um relé semelhante. E aí a gente fez a troca física do IED, né, lá. Só que eu já tinha o backup, né, que estava rodando em operação na subestação. Então eu tinha que usar esse backup. E aí, dessa forma, eu fiz os ajustes, né, no relé novo que foi instalado, que era um relé um pouco diferente, mas consegui descarregar o mesmo backup existente num relé novo. Claro, né, que respeitando todas as condições, né, tudo que eu precisava no IED, tudo do IED antigo estava contemplado no novo, né? Mas pode ser que ele tenha, o relé pode ser fisicamente idêntico, mas se ele tiver, por exemplo, o IED que eu estou instalando, function points a mais, você já não consegue descarregar o backup. Então você já teria que mudar pelo menos a parte de function point aqui e dar um synchronize nele, entendeu? Então essa ferramenta essa, digamos, arte de mudar aqui o hardware protocolos dos relés, ela é muito útil nesses casos. Você consegue fazer a troca de um IED por outro IED semelhante e utilizar o mesmo backup. Então, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.